Olá! Na aula de hoje, iremos imergir no universo da comunicação anterior à escrita, explorando as diversas maneiras pelas quais nossos antepassados compartilhavam informações e ideias antes da invenção do sistema de escrita. Este é um assunto fascinante que nos ajuda a entender melhor as bases da comunicação humana. Bem-vindos à Educaline! Nos primórdios da humanidade, os seres humanos utilizavam signos sonoros como barulhos, grunhidos e exclamações e signos corporais, tais como gestos, para se comunicar. A comunicação ocorria principalmente cara a cara, com o corpo sendo o principal meio de expressão. A capacidade de reter memórias era praticamente inexistente e a fala ainda não era um meio de comunicação desenvolvido. Em um ambiente biológico e cultural desafiador, a comunicação humana poderia ser descrita como instintiva, assemelhando-se à maneira como os animais se comunicam. Neste estágio, a linguagem como a conhecemos hoje ainda não existia. Foram necessários milhares de anos para que a fala emergisse como uma ferramenta de comunicação. Embora a comunicação por meio de sons já fosse praticada. Tais sons incluíam bater palmas, pisar forte no chão, bater no peito ou bater pedras e madeira uma contra a outra. Acredita-se que o homem aprendeu a falar de forma autônoma. Mais do que isso, ele desenvolveu uma maneira de se expressar que pudesse ser compreendida por todos em sua comunidade. E assim, a fala passou a ser utilizada como uma ferramenta para expressar e comunicar pensamentos e sentimentos. Como que é que ele teria chegado a essa condição de falar? Por imitação dos sons da natureza, como do canto dos pássaros? Ou espontaneamente com seus próprios ais em momento de dor e ó ao ficar espantado? Não se sabe ao certo. O fato é que o homem passou a falar e isso aconteceu há mais ou menos 40 mil anos. A fala consiste na organização dos sons vocais associados a objetos, atividades e eventos. Expressar-se por meio de sons articulados e estruturados era como substituir sons por outras entidades. Nesse sentido, os sons da fala se transformaram em signos. Esses signos, organizados em um sistema, formaram uma linguagem conforme já discutimos. Portanto, a fala é a linguagem oral, sendo a primeira e mais significativa linguagem criada pela humanidade até o momento. A utilização da fala para a comunicação estimulou o desenvolvimento da memória, para recordar o que outros disseram, e do intelecto, para compreender o que os outros disseram. Isso permitiu aos humanos intensificarem suas relações sociais e moldar o mundo de uma maneira mais substancial, inicialmente descrevendo o que viam e sentiam e posteriormente criando diferentes maneiras de falar, como narrar ou compartilhar eventos naturais ou experiências, como uma caçada, por exemplo. No entanto, à medida que o homem expandiu seu universo através da fala, passando a depender não apenas da caça, mas também da agricultura nômade, as limitações da linguagem oral começaram a ficar evidentes. Com ela, só era possível se comunicar aqui e agora, na presença de outros. Para uma comunicação oral efetiva, as pessoas precisavam estar no mesmo espaço, senão a interação verbal não ocorria. Por exemplo, você não consegue falar comigo a partir de onde você está. O som da sua voz se dissipa rapidamente e não alcança o destinatário. Enfrentando esse desafio na comunicação relacionado à permanência da fala na memória e à impossibilidade de se comunicar à distância, o homem precisou criar outras formas de comunicação que pudessem superar distâncias e tempos, além de facilitar o uso da memória. Avançando um pouco mais na pré-história, entre 35 e 15 mil anos antes de Cristo, quando o homem já havia inventado diversos instrumentos e aprimorado suas habilidades motoras, começou a documentar a vida e o mundo desenhando nas paredes das cavernas usando pedra e osso. Surge então a arte rupestre. A intenção com esses desenhos
não é conhecida. Talvez fossem usados em rituais sagrados, ou para expressar individualidade, ou para se comunicar. O certo é que até hoje possibilitam aos estudiosos interpretarem um modo de viver daquela época. A interpretação, entenda, não é à toa, pois envolve um processo de significação que dá sentido àqueles desenhos sem os quais jamais seria possível pensar o passado humano. Então, mesmo que os homens das cavernas não tivessem a intenção de comunicar, ao desenhar, comunicaram. Emitiram mensagens por meio de signos que continuarão a ser interpretados até que desapareçam. Mas agora eles já foram registrados e fixados em outros suportes que não mais as paredes das cavernas. Estão em papel em suportes magnéticos e digitais. Dificilmente desaparecerão. De alguma forma, os desenhos fazem parte das primeiras manifestações simbólicas, artísticas e culturais do homem e ajudam a constituir a memória do ser humano. Desenhando, o homem criou um signo para comunicar a distância no tempo, pois os desenhos permanecem independentemente da presença do desenhista, que nesse caso seria o emissor da mensagem. Existe outro ponto fascinante a considerar. A persistência desses desenhos nas cavernas parece desvanecer a noção de tempo humano. Passado e presente se misturam, pois ao contemplar esses desenhos como codificação de signos, sentimos como se estivéssemos na presença daqueles homens que já se foram. Esta é a potência simbólica do ser humano, sem a qual a comunicação não é possível. Embora os desenhos tenham solucionado a questão da persistência dos signos no tempo, mesmo não ocorreu em relação à sua propagação no espaço. Para superar esse desafio, foram criadas linguagens sonoras e visuais, utilizando instrumentos como o tambor, o gongo e a fumaça como meios de comunicação. Como de costume, os signos e seus significados são invenções e convenções estabelecidas entre os grupos que se comunicam. Note que antes da escrita, o homem se comunicava por meio de gestos, sons, fala e desenhos. Os desenhos foram criados para que uma mensagem pudesse perdurar no tempo e contribuíram significativamente para o desenvolvimento da linguagem escrita. Portanto, antes da escrita, o homem falava, desenhava, pintava, cantava, dançava, tocava instrumentos, produzia fumaça, enfim, se comunicava de sua forma. O desenvolvimento da memória e do intelecto ocorreu em conjunto com os signos. Ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.